Vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. Trabalhávamos no mesmo setor, nossas mesas ficavam lado a lado, de modo que foi inevitável escutar aquela conversa dela. No fim do intervalo do almoço, assim que entrei na sala, ela estava no celular. E eu logo percebi que devia estar falando com uma amiga. Como ela estava de costas, não percebeu que eu tinha chegado. E continuou ali, conversando com a pessoa. Então foi ele que cuidou da tua primeira gravidez? Puxa, que bom, Paula. Escuta, manda o número dele para mim, pelo WhatsApp, que eu vou tentar marcar uma consulta. Na verdade, foram aquelas palavras que me deixaram bem intrigado. Gravidez, consulta. Sabe, eu fiquei me perguntando o que a Andréia poderia estar querendo com alguém que, pelo que eu escutei da conversa dela com a amiga, tratava de gravidez, que tinha cuidado da gravidez daquela amiga dela. Será que ela estava grávida? Olha, eu fiquei com a cabeça mil. Só de pensar nisso. Mesmo depois que ela desligou o telefone, eu fiquei ali só de butuca. Tanta pergunta passou pela minha cabeça. A verdade é que, além de sermos colegas de trabalho, eu também era apaixonado pela Andréia. E isso não era segredo para ninguém, muito menos para ela. Coisa de 2 meses e meio. Antes disso, a gente inclusive tinha saído, ficado junto. Fomos até para a cama. E foi então que eu confessei a ela que estava apaixonado. Sabe, num primeiro momento, ela nem acreditou muito. Pensou que eu estivesse brincando, mas quando viu que eu estava falando sério, passou a inventar desculpas para a gente não sair mais junto. Diz que não queria estragar nossa amizade, não queria criar clima ruim ali na empresa, já que era o nosso ambiente de trabalho. Sabe, foi tirando o corpo fora. Deu para ver que ela não estava afim. Simplesmente pedi que eu esquecesse o que havia acontecido. Imagine a minha situação. Apaixonado, tendo de conviver com ela todo dia, vendo aquele sentimento crescer cada vez mais, e ao mesmo tempo vê-la fugindo de mim, evitando falar sobre nós e sobre o que tinha acontecido. Sabe, depois daquela primeira e única vez, quando a gente saiu, ela nunca mais aceitou sair comigo. Sob o mesmo pretexto sempre. Não queria estragar a nossa amizade. Sabe, a última vez que eu insisti, que eu a convidei para sair, ela chegou a dizer que se eu não esquecesse aquele assunto, ela ia pedir para mudar de setor. E desde então, eu vinha tentando sufocar aquele sentimento. Até porque quando um não quer, 2 não brigam, né? Só que, sabe, é complicado. Quem passou por isso sabe como é difícil você gostar de uma pessoa e ter que fingir que não. Já é difícil esquecer a pessoa. Estando longe, imagine convivendo o tempo todo com ela. Que era exatamente o que acontecia comigo. Sabe, era tão difícil conversar com ela sobre qualquer assunto relacionado ao trabalho, porque dava sempre aquela vontade de voltar à carga, sabe, eu olhava para ela e sentia aquele aperto no peito. Ah, meu Deus, como eu era apaixonado por essa mulher. E como me doía saber que ela não sentia o mesmo por mim. Eu vivia de lembranças daquela única vez que havia tido em meus braços, que ela tinha sido minha. Só minha e de mais ninguém. Só eu sei
o tamanho da minha saudade, o tamanho da vontade que eu sentia de tê-la de novo. Mesmo que fosse só mais uma vez. Sabe, depois que eu ouvi aquela conversa no celular, eu fiquei simplesmente atarantado. Será que ela estava grávida mesmo? Até onde eu sabia, ela estava sozinha, não andava saindo com ninguém. De modo que foi inevitável alimentar aquela esperança de que caso ela estivesse mesmo esperando um filho, quem sabe esse filho fosse meu? Por que não? Tínhamos ido para a cama há coisa de 2 meses e meio. Era uma possibilidade, já que a gente não usou nenhum tipo de proteção. Olha só Deus para saber como que ficou a minha cabeça depois daquilo. Eu fiquei fazendo conta. Eu fiquei, sabe, somando dias. E só de pensar que pudesse mesmo haver uma chance de ela estar grávida de mim, de eu ser o pai daquela criança, eu não consegui nem me concentrar mais no serviço. Eu passei o dia todo com a língua coçando, de tanta vontade de perguntar para ela, de saber se era verdade mesmo que ela estava grávida, e caso estivesse, se havia alguma possibilidade de eu ser o pai. Só que, sei lá, eu fiquei com medo de entrar no assunto. Não queria parecer um chato. Não queria ser inconveniente. Ela tinha prometido que pediria para nossa gerente mudá-la de setor, se eu não parasse de insistir, de pegar no seu pé. Então, sei lá, fiquei com medo de perguntar e ela se zangar. Ou então, de repente, me dar uma resposta que não era aquela que eu queria. De todo modo, fiquei esperando que ela me falasse alguma coisa. Até porque, vamos convir, se ela estivesse grávida e se o filho fosse meu, ela com certeza iria conversar comigo. Eu, inclusive, a ouvi conversando com a clínica, marcando uma consulta com o tal obstetra. Só que comigo, ela não tocou no assunto. De qualquer modo, mesmo diante do seu silêncio, eu passei a alimentar aqui dentro do meu peito aquela esperança de que, até que na semana seguinte, a gente ali na sala, trabalhando, eis que a nossa gerente entrou pela porta, sabe, sorrindo, e já foi conversando com ela. Oi, Anita, parabéns, acabaram de me contar, é teu primeiro filho? Eu senti aquele friozinho da barriga, sabe, só que foi uma sensação tão gostosa, porque só veio a confirmar aquilo que eu já estava desconfiado. Lembro que eu olhei para ela, e nessa hora, ela me olhou com uma cara tão esquisita, como se, sei lá, tivesse ficado incomodada pela nossa gerente ter falado aquilo na minha presença. Será que ela tinha agido assim porque havia uma possibilidade de eu ser o pai da criança? Ou será que foi porque sabia que eu gostava dela e que não iria reagir bem com aquela novidade? Olha, eu não falei nada. Fiquei apenas escutando as duas conversando. Até que a gerente saiu. E foi bem nessa hora que eu criei coragem e perguntei para ela: quer dizer que você está grávida, Andréia, mas você não comentou nada comigo? Pois é, eu ia te contar, só que eu nem a deixei completar a frase. Perguntei de quantos meses ela estava, só que ela não soube me responder. Quer dizer, não soube ou não quis. Diz que ainda era cedo, que só saberia o tempo certinho quando fizesse a consulta seguinte, a ecografia. Eu então comentei: eu nem sabia que você estava saindo com alguém, pensei que você estivesse sozinha.
Pois é, que eu conheci uma pessoa aí. Sabe, deu pra ver que ela estava incomodada com aquela conversa. Você percebe quando a pessoa quer mudar de assunto, quer fugir. Ela não parecia estar nem um pouco à vontade falando daquele tema, tanto que nem terminava as frases e também não conseguia me olhar diretamente nos olhos. Por isso, repito, das duas uma. Ou ele estava agindo daquele jeito porque de repente havia uma possibilidade do bebê ser meu. Ou então, sei lá, estava com pena de mim. Sabia que eu gostava dela e achava que eu ia ficar triste se soubesse que estava grávida de outro. Sabe, eu até ia perguntar se tinha alguma chance do filho ser meu, mas depois que ela falou que tinha conhecido um cara, eu fiquei assim meio, sabe, perdi o rebolado. E a conversa parou por ali. Até porque ela pediu licença e saiu da sala, visivelmente constrangida. Dava para ver que ela não queria falar sobre aquilo. Olha, eu senti um aperto tão grande no peito. Quando ela falou que tinha conhecido uma pessoa, puxa vida, como a vida é injusta às vezes com a gente, né? De todo modo, tentei levar numa boa. Mas só eu sei como foi difícil. Foi então que alguns dias depois, conversando com outra colega, ali do setor, ela me falou uma coisa que me deixou completamente fora do ar. Justamente nesse dia, Andréia não tinha ido trabalhar. Eu não soube o motivo. Não sei se ela tinha consulta marcada, ou se não tinha se sentido bem, não sei. Por isso faltou no serviço. Só que aí, no intervalo do almoço, a Vanessa veio conversar comigo. Sabe, desde o começo eu senti que ela não estava à vontade. Era como se tivesse algum assunto delicado para conversar comigo e não estivesse com coragem. E quando ela me falou, repito, eu fiquei até meio fora do ar. Escuta, a Andréia te falou alguma coisa sobre a gravidez dela? O bebê que ela está esperando? Sim, quer dizer, mais ou menos. A gente até conversou. Ela não falou muita coisa. Você sabe que a Andréia, ela não gosta muito de conversar sobre certos assuntos. Pelo menos comigo ela ficou na dela. Mas por quê? Não por nada. E sobre o pai do bebê? Ela te contou alguma coisa? Na verdade, não. Falou apenas que tinha conhecido um cara e que os dois estavam saindo. Enfim, eu concluí que o filho fosse desse cara. Mas por quê? Foi então que ela suspirou, baixou os olhos. E repito, eu fiquei com a impressão de que ela sabia mais. Que até estivesse querendo me contar, mas estivesse sem jeito, com medo, talvez. Até que ela botou as cartas na mesa. Olha, Lucas, eu conversei com a Andréia e ela me falou um monte de você. Tipo que você gosta dela, que já se declarou pra ela. Me contou, inclusive, que vocês já saíram uma vez. E você quer saber uma coisa? Olha, ela vai ficar fula da vida se souber que eu te contei, mas eu não acho justo com você. Você tem o direito de saber. Mas saber do que, Vanessa? Do que você está falando? Você promete que não vai contar para ela, que eu te falei? Prometo, mas você está me deixando agoniado, fala. É que não existe outro cara nenhum. Esse filho é teu. Ela não saiu com mais ninguém depois de você. Ela mesma me contou. Ela te... Você está
falando sério. E eu estaria brincando com uma coisa dessa, Lucas? Claro que eu tô falando sério. Ela mesma me disse. Só que é aí que tem o problema, né? Ela não quer que você saiba. Falou que esse filho é só dela. Que vai partir para uma gestação independente. Foi essa a expressão que ela usou. Sabe quando você escuta uma coisa e não consegue assimilar? Meu Deus, será que a Vanessa realmente tinha falado aquilo? Que não existia outro? Que tinha sido uma invenção dela? Que a Andréia tinha inventado aquela história de que tinha conhecido uma pessoa que, na verdade, era eu, o pai do bebê que ele esperava. Olha, o meu coração disparou. Eu fiquei numa alegria. Eu fiquei numa empolgação, numa euforia. A Vanessa pediu que eu conversasse com ela, porque não achava certo esconder isso de mim. Achava que eu tinha o direito de saber. E mais do que isso, de participar da gestação e da criação daquele filho. Olha, eu fiquei tão feliz que a minha vontade foi de sair gritando para todo mundo. Para todo mundo ficar sabendo que eu ia ser pai. Olha, eu não sei como consegui me conter. Foi sem dúvida uma felicidade grande demais. Só que, ao mesmo tempo, claro, eu fiquei tão chateado, tão aborrecido e tão triste. Por que será que ela tinha escondido de mim? Por que será que ela não queria que eu soubesse que ia ser pai do filho que ela esperava? No dia seguinte, tentei conversar com a Andréia, mas ela não me deu nenhuma chance. Não deixou nem eu tocar no assunto. E olha que eu tentei várias vezes, até que de tanto eu insisti, ela ficou irritada comigo. Sabe, ficou visivelmente irritada. De onde que você tirou isso, Lucas? Sabe, ficou louco? Já não te falei que eu conheci uma pessoa que a gente anda saindo? Olha, foi por um triz que eu não envolvi a Vanessa na história. Que eu não contei que a Vanessa tinha me falado todas aquelas coisas. Mesmo assim, ela não quis me contar a verdade. Continuou insistindo que tinha conhecido um cara, que estava saindo com ele e que o filho, naturalmente, era desse cara. Eu sabendo que era mentira. Olha, eu senti tanta coisa assim, misturada, porque era alegria, aquela euforia, aquela empolgação, e ao mesmo tempo, aquela mágoa, sabe? Ressentimento mesmo. Meu Deus, ela não queria que eu soubesse que ia ser pai. Olha, ela ficou tão nervosa que chegou a passar mal. E no fim, cumpriu o que tinha prometido já há algum tempo. Pediu para a nossa gerente para mudar de setor. E sinceramente, não sei se foi um bem ou se foi um mal para mim. Ela parar de trabalhar ali na sala comigo, no mesmo ambiente. Depois disso, eu conversei de novo com a Vanessa. E ela me confirmou tudo o que tinha falado naquele dia. O filho era meu. Até porque não havia outro cara. Não tinha outro cara. Era invenção dela. Sabe quando você não sabe nem o que falar? Até a Vanessa falou que não... aquela atitude da Andréia
que tinha conversado com ela e até dito que seria mais legal contar para mim. Mas que ela não queria saber de contar. Até que no fim, disse que não queria mais se meter naquela história e tirou o time de campo. Apenas me pediu para ter paciência, porque depois que o filho nascesse, eu podia muito bem pedir um exame para comprovar a paternidade. E é exatamente isso que eu estou tentando fazer. E digo tentando porque é tão difícil, meu Deus, porque eu queria tanto saber com certeza. Estou tentando ser a pessoa mais paciente do mundo. Mas só Deus sabe o quanto está sendo difícil. Desde que tivemos aquela discussão, e que André pediu para ser transferida de setor, que ela nem olha para mim quando a gente passa um pelo outro pelos corredores. Às vezes a gente se encontra no restaurante, na hora do almoço. Mas sabe, eu percebo que quando ela vê que eu estou me aproximando, ela muda de caminho, tudo para não se encontrar comigo. Desde aquele dia, quando ela falou que não tinha nada a ver com o filho que ela estava esperando. Tudo porque eu tentei saber se era o pai da criança. Um direito que, convenhamos, é meu. Só que desde aquele dia ela nem olha na minha cara. Eu juro que não consigo entender a atitude dessa mulher. Por que ela me trata assim? Principalmente se eu for mesmo o pai dessa criança. Meu Deus, será que é só pelo fato de eu ter me declarado para ela, de eu ter confessado para ela que sou apaixonado? Mas será que isso é crime? O que será que eu fiz de mal para que essa criatura me trate assim? O que será que eu fiz para ela me odiar? Será que ela sente asco de mim? A ponto de não querer nem me ver, nem falar comigo? Olha, eu nunca imaginei que fosse passar por isso. Eu ando me sentindo tão triste. Porque tudo o que eu queria e tudo o que eu fiz até hoje, sabe, eu nunca disse uma palavra que a ofendesse, que a magoasse. Pelo contrário, tudo o que eu queria era agradá-la. E é claro que eu sonhava que ela sentisse por mim o mesmo que eu sinto por ela, mas tudo o que consegui foi exatamente o contrário. Olha, eu acho que não existe coisa pior nesse mundo do que a indiferença, o desprezo da pessoa que a gente ama. Olha, eu faria qualquer coisa para que esse filho fosse realmente meu. Qualquer coisa. Do mesmo modo que também faria tudo para ela mudar o jeito dela comigo, para voltar a ser aquela Andréa de antes, que conversava comigo, que ria, que me contava coisas da sua vida. Ah, meu Deus, como eu queria que ela voltasse a ser aquela Andréa do passado. De poucas semanas atrás, aquela Andréa por quem um dia eu me apaixonei. Como eu queria poder, meu Deus, tocar o coração dessa mulher, fazê-la enxergar o quanto eu a amo, fazê-la enxergar que ninguém nesse mundo vai amá-la mais do que eu, o quanto ela é importante para mim. E me desse a chance de oferecer esse amor que já não cabe mais no meu peito. Trouble is her only friend,
and he's back again. Makes her body older than it really is. And she says it's high time she went away. No one's got much to say in this town. Trouble is the only way is down, down, down. As strong as you are, tender you go. I'm watching you breathing for the last time. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you home, I'll carry you home. If she had wings, she would fly away, and another day God will give her some. Trouble is the only way is down, down, down. As strong as you are, tender you go. I'm watching you breathing for the last time. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you home, I'll carry you home. And that all wrong pretty in New York City at night. And flowers little girls take it from the world tonight. Under the stars and stripes. 98. As strong as you are, tender you go. I'm watching you breathing for the last time. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you home. As strong as you are, tender you go. I'm watching you breathing for the last time. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you home. Eu vivo esse momento lindo, olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. Trabalhávamos no mesmo setor, nossas mesas ficavam lado a lado, de modo que foi inevitável escutar aquela conversa dela. No fim do intervalo do almoço, assim que entrei na sala, ela estava no celular. E eu logo percebi que devia estar falando com uma amiga. Como ela estava de costas, não percebeu que eu tinha chegado. E continuou ali, conversando com a pessoa. Então foi ele que cuidou da tua primeira gravidez? Puxa, que bom, Paula. Escuta, manda o número dele para mim, pelo WhatsApp, que eu vou tentar marcar uma consulta. Na verdade, foram aquelas palavras que me deixaram bem intrigado. Gravidez, consulta. Sabe, eu fiquei me perguntando.